Vamos dar então continuidade às nossas videoaulas sobre DNA e cromossomos, né? Vamos trabalhar agora com o cariótipo, né? Dentro da subdivisão estrutura do cromossomo eucariótico. O DNA eucariótico é empacotado em múltiplos cromossomos. Olha, no nosso caso, são 3,2 bilhões de nucleotídeos em 24 cromossomos. Aqui nós temos o que a gente chama de cariótipo, que é a organização dos cromossomos em pares de homólogos, né? Nós temos 22 pares de homólogos. Por quê? Par de homólogo. Homólogo porque um vem do pai e o outro vem da mãe, né? Então você tem o par número 1, par número 2. Você classifica eles pelo tamanho e pela forma, né? A gente vai aprender a fazer isso na aula de prática de cariótipo. Quando você faz o cariótipo, ele está desse jeito. Você recorta e cola desse jeito. Você faz essa estrutura, essa organização aqui que se chama cariótipo. Nesse caso aqui, a gente está fazendo por hibridização, porque eu tenho uma sequência de DNA que é complementar à sequência de DNA do cromossomo, e essa parte de DNA que é complementar está ligada a um corante, né, fluorescente. Então, por isso que eu consigo, para uma sequência eu boto um corante, para outra sequência eu boto outro corante, para outra sequência eu boto outro corante, assim eles ficam com cores diferentes, facilita na hora de separar eles e organizar eles dessa forma. Tem um outro jeito, mais tradicional, que a gente usa um outro corante que ele fica muito escuro, quando ele encontra sequências repetitivas de adenina-timina. Então, esse aqui está escuro porque nessa região tinha muita adenina-timina em sequência, assim, sequências repetitivas. Aqui não tem porque não tinha essas sequências e assim por diante. Como os cromossomos têm sequências distintas, eles vão formar esse padrão de banda distinto. Então, assim, você consegue distinguir as bandas dentro dos cromossomos, né? Além de poder diferenciar eles por tamanho. Por exemplo, o cromossomo 1 sempre é desse tamanho, sempre maior que o 17, assim por diante. Né? Então, isso ajuda, né, a organizar o cariótipo. Né? No caso aqui, nós temos 22 cromossomos, aqui só tem um representante, cada par de homólogo, o 23º e o 24º cromossomo. Aqui todo o nosso genoma, né, aqui dentro em 24 cromossomos, certo? Aqui é só para mostrar que os cromossomos dá para você estudar a translocação, um pedaço desse foi parar nesse, um pedaço desse foi parar nesse, uma translocação. Tem outras características que a gente consegue também identificar outras anomalias, né? Dá para identificar, a gente vai ver isso na aula de cariótipo. E outra coisa interessante é que o DNA pode ser semelhante entre duas espécies que são de fato fenotipicamente semelhantes, com genes semelhantes, mas com cromossomo, com cariótipo completamente diferente. Então não há uma correlação entre o cariótipo das espécies e a proximidade genética. O cromossomo contém, né, os genes, né, contém os nucleotídeos. Esses nucleotídeos são organizados em genes, né? São longas cadeias. Então você tem aqui um gene, você tem uma cadeia muito longa de nucleotídeos formando um gene. O que é um gene? É um pedaço do DNA responsável pela fabricação de uma proteína. Esse pedaço pode ser grande, menor ou intermediário, não importa o tamanho, desde que ele determinou a produção de uma proteína, ele é chamado de gene, certo? Aqui nós temos dois tipos de organização dos genes, né, da Saccharomyces cerevisiae e do humano. No caso da Saccharomyces cerevisiae, você tem aqui os genes, tá vendo? Cada quadradinho desse é um gene, por isso tem um quadrado maior, outro menor, porque é um gene maior, outro menor, tá vendo? E esses genes, né, cada um deles aqui determina a produção de uma proteína. Aqui é um gene, aqui é um gene, aqui é um gene. Mas você tem pedaço do DNA aqui, e tinha aqui também, que não produz nada, que não expressa, né, que não apresenta expressão gênica, que não transcreve nem traduz, tá vendo? Aqui ele está representado nesse cantinho. Olha que interessante. No caso da Saccharomyces cerevisiae, quase todo o material genético é expresso, né? Esse gene que se expressa, que forma a proteína, a gente chama ele de exon. E esse que não faz nada, que não é transcrito nem traduzido, a gente chama de intron. A gente ainda não conhece a função do intron, a gente acredita que ele tem função, mas a gente não identificou ainda, até hoje. No caso do humano, olha só que interessante, você tem muito mais intron do que exon. Né? Muito mais intron. Aqui é um exon, olha quanto intron. Aqui um exon, olha quanto intron. Isso é uma característica do DNA humano. Parece que quando viram isso, chamavam esse DNA intron aqui, chamavam de lixo. Né? Porque a ideia é que a gente sofreu o processo evolutivo, então esse gene se tornou mais adaptativo, esse gene ficou inativo e ele ficou guardado aqui, não foi jogado fora. Então é como se a gente guardasse, né, o lixo evolutivo. Mas hoje sabe-se e acredita-se, hoje acredita-se que não é um lixo, não. Que ele tem uma função, a gente sempre que não conseguiu identificar ainda. Enfim, a gente tem muito intron, né? E aí a gente analisa essas características. Por exemplo, quando você tem muito intron, você tem uma vantagem, né? O DNA funciona como um escapador, né?
esse espaçador ou o escapador mesmo. O que é esse espaçador entre um gene e outro, né? Ou ajuda o DNA a escapar. Por quê? Porque se você tem uma mutação aqui, você não mutou o gene, não acontece nada. Aqui, 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 aqui. Qualquer ponto daqui até aqui, uma mutação no ser humano não faria nada. Na Saccharomyces cerevisiae seria fatal. E normalmente mutações são fatais, né? Porque você perde aquele gene, você fica doente ou morre, né? A menos que a mutação seja lenta e sofra um processo seletivo. Mas mutações drásticas, né, por radiação, por ação química, por ação ambiental, ou de um vírus, uma ação ambiental, normalmente é deletério, é mal, né, é ruim. Então, ele protege a gente dessas mutações, né, porque ele cria um espaço entre um gene e outro, né. Então, ele protege a gente, né. Outra coisa interessante é que quando você olha esse DNA que é lixo aqui, ele é muito semelhante, né? Entre as espécies. Então, o que indica que se ele é conservado, indica que ele possa ter uma função. Conservado ao longo do processo evolutivo, né? E uma coisa interessante dos exons é que não, olha só, não há uma correlação absoluta entre o número de genes e a complexidade do organismo. Por exemplo, olha que interessante. Uma ameba tem muito mais genes do que um ser humano, que tem mais genes do que um Saccharomyces cerevisiae. Você não está falando errado, não. É isso mesmo. Uma ameba tem mais genes do que você. Perdeu para a ameba. Outra coisa interessante, olha só. 1,5% só do nosso gene é exon. Aqui, ó, só tem 1,5%. O resto, 98,5%, a gente não sabe para que serve. É o chamado intron. Aqui é outro caso da Saccharomyces cerevisiae mostrando, né, os dois filamentos. Ó. Aqui você tem duas cadeias, ó, uma cadeia e outra cadeia. Então, se tem uma adenina aqui, tem uma timina aqui. Se tem uma citosina aqui, tem uma guanina aqui embaixo. Então, aqui é uma cadeia de DNA com as suas duas fitas, né? E o gene ele pode estar, quando ele está na fita de baixo, ele não está na de cima e vice-versa. Quando está na de cima, não está na de baixo. Então, a parte que pode ser transcrita e traduzida pode ser uma cadeia ou a outra, dependendo do gene, mas nunca os dois ao mesmo tempo, certo? Os cromossomos existem em diferentes formas durante a vida da célula, isso é verdade. Olha, quando a célula está normalmente, né, as células ou elas estão trabalhando, né, elas estão, vamos dizer assim, se preparando para reproduzir, né, ou elas estão se reproduzindo. Ou seja, durante a intérfase, né, o que vai acontecer? Todo o material genético vai ser duplicado. Então, ele está representando aqui um cromossomo em vermelho e outro em marrom. Durante o processo da intérfase, vai ser duplicado esse material genético. Mas percebe que essa bolinha aqui está maior que essa, porque não é só o material genético que duplica. Duplica toda a estrutura da célula, todas as organelas, todas as proteínas, tudo duplica, né? Então, primeiro, ela tem um processo de duplicação que envolve muito o funcionamento do material genético. Nesse momento aqui, ó, o nosso material genético está descondensado. Por quê? Porque está havendo transcrição e tradução. Então, G1, S, G2, acontece muita transcrição e tradução. Porque a gente está usando o material genético para fazer uma cópia do material genético e também para fabricar proteína, para fabricar novas mitocôndrias, todas as nossas estruturas da célula estão sendo duplicadas. Por quê? Porque tudo é duplicado para depois ser dividido na mitose. Então, você tem a intérfase, que é a fase de duplicação de tudo, e a metáfase é a fase de divisão. E quem é responsável por dividir o material genético? O cromossomo, tá vendo? Aí o cromossomo, ele se condensa e ele é utilizado para separar, porque se tivesse descondensado, a hora que você fosse separar um do outro, ia quebrar muitos pedaços e ia ter muita mutação. Então, o cromossomo, parte da vida, ele está como cromatina, parte ele está como cromossomo, né? Ou cromossomo interfásico ou cromatina. E aqui como cromossomo mesmo, né? Para ter a divisão. Aqui você separa um marronzinho para cá, outro para baixo. Um vermelhinho para cima, outro para baixo. Certo? Aqui, nessa estrutura do cromossomo, ele recebe alguns nomes que possibilitam esse processo de separação aqui. Então, vamos dar uma olhada nessas estruturas. Por exemplo, a primeira é o centrômero, né? O centrômero é essa região central do cromossomo, que está aqui, que está aqui. É uma sequência de DNA específica que caracteriza ele como centrômero. Tem uma outra sequência de DNA. Aqui, além de sequência de DNA, tem umas proteínas específicas também para caracterizar o centrômero, além de DNA, proteínas. Aqui na origem da replicação é o quê? Uma sequência de DNA onde vai começar o processo de replicação, o processo de cópia. Como o DNA é muito grande, ele não pode começar a copiar numa ponta, vai copiando até a outra ponta, senão demoraria muito. Então, ele acontece simultaneamente em vários pontos. Então, você tem um ponto de replicação aqui, significa que quando vai fazer cópia, começa a copiar aqui, tá vendo? Abre a forma chamada forquilha,
Tá vendo? E aí, ó, abriu a forquilha, ó, essa de dentro aqui já é nova, já está fabricando a nova, a de fora é a antiga. Tá vendo? Então ele abre, forma a forquilha, isso aqui é a forquilha, isso aqui é a forquilha. Então, quando formou a forquilha, a parte de dentro, a parte de fora serve de molde e fabrica outra cadeia, tá vendo? Esse processo acontece em muitos pontos ao longo da cadeia do DNA para viabilizar o processo de replicação, né, de duplicação do DNA. Então você tem uma sequência específica do cromossomo que se chama origem de replicação. E aqui no final tem o telômero, que também é uma sequência específica, geralmente repetitiva, né? Cada vez que sofre uma mitose, ele vai perdendo um pedacinho. Isso aqui está associado com envelhecimento. Tá ok? Então aqui você tem um centrômero especializado com proteínas próprias e ele vai permitir o quê? A separação dos cromossomos irmãos, os cromossomos copiados. Tá vendo? Você tem um cromossomo, as origens de replicação, duplicou, agora você tem um cromossomo irmão do outro, o cromossomo é irmão idêntico. Se tem uma adenina aqui, esse aqui também tem uma adenina, se esse tem uma timina, esse tem uma timina, ou seja, um é igual ao outro, salvo mutações que tenham ocorrido durante o processo de duplicação. Aqui o centrômero, tá vendo? Aí por esse centrômero que você vai separar os dois. Tá, ok? Aqui para mostrar de novo uma fotomicografia de um cromossomo, o centrômero, os dois braços do cromossomo, tá vendo? E aqui a representação dele. Com o centrômero, aqui é uma das cromátides, aqui é outra cromátide, né? Que depois condensou e virou cromossomo. Os cromossomos interfásicos ou cromatinas, né, estão organizados no interior do núcleo. Veja, os cromossomos durante a interfase, eles estão descondensados, mas eles não estão misturados. Ó. Aqui, cada cromossomo eu corei com uma cor. Eu corei não, está corado com uma cor nessa imagem. Então você pega aqui, ó, esse cromossomo faz par com esse, mas esse aqui fica nessa região, esse nessa, e o outro par dele fica nessa. Cada um tem o seu lugar. A do A, cada um no seu quadrado. É assim na interface, entendeu? Embora ele esteja descondensado, embora você veja uma massa, quando você passa a corar esses cromossomos, você percebe que cada um tem o seu lugarzinho ali. Mesmo antes de condensar, eles estão juntos, mas estão separados. Tá ok? Aqui é uma célula sendo representando, né, a membrana, a carioteca, que é formada por duas membranas, né, os poros nucleares e as regiões. Aqui não tem o poro, né? Tá, essas bolinhas estão representando a posição de cada cromatina. Cada cromatina está cada uma no seu quadrado. Tá ok? Então é isso aí, pessoal.